E aí, pessoal, tranquilo? Professor Luiz Carlos aqui de Física. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Física Zero, tá bom? Bem, o nosso próximo conteúdo é o MOVE, famoso movimento uniformemente variado. Com certeza, um dos movimentos mais importantes que a gente tem para o entendimento, para o prosseguimento do curso de Física, tá? É um movimento também complicado de você manter no dia a dia, de fazer esse movimento, porque, como o nome sugere, tem alguma coisa nesse movimento que varia, mas que varia sempre da mesma forma. E você fazer uma coisa variar sempre do mesmo jeito, não é fácil, né? Então, a grandeza que deve variar, mas deve variar sempre o mesmo valor, é a velocidade, viu? Não diga aceleração, rapaz. Não existe movimento aqui pra gente que tenha a aceleração variante, tá bom? Então, a velocidade varia sempre o mesmo valor. E para que a velocidade varie sempre o mesmo valor, a aceleração deve ser constante. Então, a aceleração deve ser constante, mas, claro, não pode ser zero, né, parceiro? Porque se for zero, vira o famoso movimento uniforme, tá bom? Então, é um movimento em que a velocidade ela vai variar, mas sempre vai variar a mesma quantidade. Então, por exemplo, se a questão falar que a aceleração é constante e igual a 10 metros por segundo ao quadrado, isso é a forma da gente apresentar a unidade da aceleração, né? Isso quer dizer que 10 metros por segundo ao quadrado, você tem que ler assim, ó, que a cada segundo a velocidade vai variar 10 metros por segundo. A aceleração, gente, não fala o que o móvel se desloca. A aceleração, ela fala o que a velocidade varia. Então, a cada segundo a velocidade vai variar esse valor aí. Se eu fosse colocar isso no infográficozinho, né, ó, uma reta, que não está tão reta assim, mas vai ficar reto melhor agora, ó, é nós, ó. Então, a cada segundo, ele vai andar uma distância cada vez maior do que a anterior. Olha lá. Cada vez maior. Então, se eu botar aqui um segundo, aqui mais um outro lá, e ali um último segundo, olha, eu vou já mostrar para você, de maneira bem prática, que durante o primeiro segundo, se ele partir do repouso, olha como é fácil, ó, o que é muito normal, o carro está parado e começar a acelerar, passados um segundo, a velocidade já aumenta, nesse caso, no nosso exemplo, de 10 em 10. Então, aqui vai passar a ser 10. Passados um segundo, vai passar a ser 20. Passados um segundo, passar a ser 30. Isso em matemática, gente, se tu te lembra, é chamado de PA. É uma progressão aritmética, né? Então, sempre a velocidade vai aumentar aquele valor de modo fixo, tá bom? Beleza. Agora, olha a praticidade. A distância que ele anda em cada pedaço desse aqui também tem um padrão. Sabe qual é o padrão? O que ele anda durante o primeiro segundo é sempre a metade da aceleração. Então, se a aceleração é 10, aquele vai andar 5. Aquele vai andar mais a aceleração. Aquele vai andar mais a aceleração. Aquele vai andar mais a aceleração. E aqui, mais a aceleração. Que massa, né? Dá para você fazer as questões todas sem usar fórmula. Isso que é importante. Então, durante o primeiro segundo, ele vai andar a metade da aceleração, 5. Aí depois, mais a aceleração, né? 10. Aí 5 mais 10, 15. Mais 10, 25. Mais 10, 35. Deixa eu desenhar para você mais uma. Para a gente tirar qualquer tipo de dúvida. Olha aqui a aceleração dele. Vamos lá desenhar aqui essa retona aí, ó. E dividir em vários pedacinhos aí de um segundo, olha lá. O máximo que eu puder desenhar aqui. Pronto, ó, um segundo aqui, mais um segundo ali, e ali um outro, e assim por diante. A velocidade, se ele partir do repouso, se partir do zero, aqui depois de um segundo vai ser 2, né? Porque é isso que eu leio nesse exemplo, ó. Isso aqui quer dizer, parceiro, que a cada segundo a velocidade varia 2 metros por segundo.
Então, começou com 0, foi para 2, depois foi para 4, olha lá, 6, aqui 8, confere? Aqui 10 e finalmente 12 metros. Então, está aumentando de 2 em 2. Agora, a distância não. O que ele anda durante o primeiro segundo é sempre a metade da aceleração. Né? 2 é a aceleração, então aqui eu vou andar 1. Aí depois, mais aceleração, mais aceleração, mais aceleração. Rapaz, aí fica moleza. Isso sim, né? É praticidade, rapidez. Sem usar fórmula alguma, a gente consegue desmistificar toda essa parte inicial básica do assunto. Professor, tem fórmula? Tem. Tem pelo menos 3 fórmulas importantes no MOVE. 3. A primeira delas é o famoso sorvetão. Olha lá o sorvetão. O sorvetão, gente, já é uma função do segundo grau. Ó. Então, por exemplo, no assunto passado, a gente viu a função assim, olha lá. Aqui já é movimento uniforme, que está elevado a 1. Agora, se eu coloco bem que é assim um quadrado, ó, aí já fica MOVE. Tenha cuidado que para essa expressão se parecer com essa daqui, tem que ficar aqui embaixo 1, 2, não é? Para não ficar nada, não modificar nada, aqui tem que ficar 4, porque 4 por 2 volta para esses 2 que eu estava colocando. Pois tenha cuidado, ó. Se ele perguntar quem é o espaço inicial, é 10. Qual é a velocidade inicial? Olha, aqui não tem tempo elevado a 1, é porque não tem velocidade inicial, nesse exemplo. E quem é a aceleração? É esse cara aqui, ó, 4. 4 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, o sorvetão a gente usa no MOVE para encontrar as posições que ele ocupa. Cuidado, é uma função do segundo grau. Então, na época certa, a gente vai mostrar o jeito dos gráficos aqui. E o gráfico, nesse caso, com certeza vai ser uma parábola, tá bom? Porque é do segundo grau. Uma outra fórmula muito importante é o famoso vovó atirou. Olha lá, o vovó atirou. Eu chamo vovó atirou, né? Hoje é uma função do primeiro grau. Veja que a velocidade está variando com o tempo conforme a função do primeiro grau. Tá bom? Isso é ótimo, né? Na hora de usar as formulazinhas, ó, você vai montar as fórmulas assim. Veja que a velocidade inicial, por exemplo, aqui nesse exemplo foi 10, a aceleração foi 5, e o tempo ele vai discorrer lá na questão quanto vai passar para você colocar na fórmula, tá certo? Beleza, e a fórmula que mais importante do assunto, para os meus amigos vestibulandos, né? E claro, para os que estão pegando a base aqui ainda, mesmo sem prestar esses vestibulares, é a fórmula que junta essas duas numa só. Pois existe sim uma fórmula que a gente usa quando a questão não fala nada de tempo. É a famosa equação de Torricelli, olha lá. 2A delta S. É uma das formas mais importantes que a gente tem em física. Veja que eu uso essas fórmulas quando os dados não aparecem nela. Então, por exemplo, essa fórmula aqui eu uso quando a questão não fala nada de distância. Pode arrochar, funciona. Essa aqui eu uso quando a questão não fala nada de velocidade final, né? Que a inicial está na fórmula. E essa de baixo, que é a mais usada, eu uso em questões que não fala nada do tempo. Então, 3 fórmulas importantes. A gente vai discutir muito essas fórmulas aí durante o decorrer do curso, tá? Só aquela revisãozinha. Quer dizer, então, que no MOVE tem alguma coisa que varia, mas sempre varia a mesma coisa, é a velocidade. Não diga aceleração, não existe movimento que tenha aceleração variante, gente. Ou ela é constante, ou ela é constante, tá bom? Se for constante nula, é mu. E constante não nula, é MOVE. Esse é o assunto. E que eu consigo, sim, fazer as questões sem usar a fórmula, como você nota aí, né? Nesse infográfico aí, meio que nessa reta. Mas que se for preciso usar a fórmula, tá aqui. São 3 formulinhas. Cada uma tem que ser usada com o dado ausente no texto. A mais importante e útil é essa de baixo aí, que é a equação de Torricelli, que a gente usa quando as questões não fornecem tempo. Tá bom? É isso. Logo, logo a gente se encontra para discutir mais sobre essa física básica aí. Tá bom? Abraço, valeu!